Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio, Laboratório Célula Mater, Box Progresso, Bless Logística Internacional, eficiência que gera eficácia. Litoral Plaza e Campes Santos, orgulho de ser aprendiz. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cília de Santos. Nós contamos hoje aqui com a presença do jornalista Marcos Santana, do programa Ponto de Vista aqui da Santa Cília. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcio. Boa noite especial que nos acompanha pela Santa Cília TV. E com o candidato a prefeito do município de Santos, Márcio Aurélio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Marcelo, Marcos. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, nessa universidade. Muito bem equipado o estúdio, vocês estão de parabéns. E nós estamos aqui à vontade para conversar e falar para a cidade, pela cidade, não é? Sem rancor, sem vingança, com um coração cheio de esperança de que a gente possa contribuir para uma cidade melhor. O senhor foi dono de um circo, né? Então eu gostaria... Essa você tirou do fundo do baú. Então eu gostaria que o senhor falasse como é que está a cultura no município de Santos. Então, rapaz, foi esse circo que me trouxe para Santos, né? Porque eu, recém-formado, até hoje eu estou fazendo 62 anos, mas eu me considero um adolescente sonhador, né? E desde então eu me formei, fui servir ao Exército, eu era filho de oficial de Exército, mas não consegui me adaptar, e resolvi me interiorizar. E fui para uma cidade de 50 mil habitantes, do sul de Minas, que não tinha nada. E eu então comecei a alugar casas e formar profissionais de 17, 18, 19 anos, como agentes comunitários de saúde, para oferecer o mínimo que aquela população necessitava. Como é um distrito rural, nós tínhamos vários núcleos de população no meio do café, da cana-de-açúcar, e eu vi um circo, a prefeitura alugou um circo para fazer uma festa de final de ano dos funcionários. E eu pedi ao prefeito se ele pudesse me dar esse circo. E ele me deu o circo. E eu fiz o projeto Saúde no Circo nessas comunidades rurais, em que na parte da frente eu deixava arquibancada para os alunos, né, dos grupos escolares da região. Deixei o picadeiro, porque você sempre encontra um palhaço, um malabarista, né, um contador de história da cidade como voluntário. E atrás eu construí um consultório médico para mim. Eu fiz um consultório odontológico com 3 cadeiras e um pequeno laboratório de análises clínicas. E nós não só fazíamos entretenimento das crianças, mas também fazíamos um trabalho de educação popular em saúde e formação de agentes comunitários. Conheci o Davi Capistrano numa reunião em Brasília com o ministro. Ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano. Então secretário, né? Eu representava todos os secretários municipais de saúde do estado de Minas, ele representava os secretários de saúde do estado de São Paulo. Em reunião com o ministro Alcir Guerra, na época, eu o convidei para conhecer meu trabalho lá. Ele ficou apaixonado e me chamou para cá, né? Eu sou coordenador, coincidentemente a sua pergunta, nós temos aqui o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, que é um núcleo de base de organização da militância do PDT. Darcy Ribeiro, um grande educador. Grande educador, grande antropólogo, grande intelectual, um ser humano que era apaixonado pelo Brasil, pelo seu povo, né? Inclusive ele tem um grande clássico, que é O Povo Brasileiro, que é um livro que deve ser lido por todos nós. E há 1 ano e meio, quase 2 anos, nós vemos nos reunindo periodicamente com artistas, com músicos, e fazemos tardes, noites de saraus de poesia, interpretação de texto, dança. E de agora com a pandemia nós fazemos isso todas as quartas-feiras. Eu tenho um canal de YouTube, uma fanpage, né, no Facebook, chamado Raiz Trabalhista, em que nós convidamos desde rapper a roqueiros famosíssimos como Medusa, o Conde, a pluralidade cultural, de histórias, produtores musicais. Mas como é que está a cultura no município de Santos hoje? Olha, eu acho que, de um certo aspecto, ela é até muito bem encaminhada do ponto de vista organizacional da produção. Eu discordo porque eu acho que a Secretaria de Saúde não tem que ser uma produtora.
ela tem que ser uma fomentadora, ela tem que ser uma incubadora de grandes artistas. E naturalmente, a arte ela não se faz presente somente profissionalmente. A periferia você tem grandes potenciais de jovens que fazem desde o malabarismo até um rap, até um funk, ele faz um samba. Ele é semi-amador, ele é amador, mas nós temos que resgatar esses jovens para nós estamos perdendo esses jovens, quer seja através do esporte, e eu acho que principalmente a música e a interpretação, a arte, ela tem um poder apaixonante de atrair e de unir as pessoas. Eu acredito muito nesse potencial, eu acho que é importante no Réveillon você trazer, na época poderíamos trazer, né? Agora a gente não sabe como é que vai acontecer com a pandemia, mas trazer o Zeca Pagodinho, fazer grandes shows, mas eu acho mais importante aquele sarauzinho embaixo da árvore, ali na Zona Noroeste, resgatar as rendeiras do morro, o samba da Mangueira. Você conhece o samba da Mangueira? No Morro do São Bento? Aquele é tradicionalíssimo, é feito por músicos sambistas do morro e vai a cidade todinha aos sábados de tarde lá. Assim como acontece no Ouro Verde, ali no bairro do Marapé. Ouro Verde, o carnaval em Santos é muito cheguei a tocar no Ouro né? Verde, que eu tive um grupo de samba de mesa chamado Grupo Banda do Bem, e nós abríamos ali às 5 horas, todos, o meu como médico, o engenheiro, outro é contador, outro é da Polícia Federal, e nós fazíamos no Ouro Verde. Aquela ali é um polo cultural, nós temos que ter o símbolo, uma placa, estabelecer esses locais como polo cultural da cidade. Marcos. Márcio, o senhor é médico, sim, profissional da saúde, e em Santos nós temos o modelo, o serviço de saúde pública é um serviço público mais demandado pela população, até pela situação econômica do país. Em Santos se optou pelos modelos das OS, Organizações Sociais. Eu queria saber do senhor qual a sua opinião sobre as OS, se o senhor pretende manter, ampliar ou recuar e acabar com as OS em Santos. Essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque é o que nos fratura, utilizando um termo médico, a organização da saúde aqui em Santos. Eu vim para cá em 90 para 91, eu fiquei mais voltado na organização do SUS, do Sistema Único de Saúde, da Zona Noroeste. Então, Policlínica do Bom Retiro, da Areia Branca, da Lemoa, da Vila São Jorge, desde alugar a casa, a chamar os profissionais, tudo nós regionalizamos e fizemos isso muito bem. O professor e o profissional de saúde, ele tem uma característica básica, porque ele é ajudador. Existe um envolvimento com o ser humano. Não basta você falar C mais A mais S mais A é casa. Você tem que ter o aluno, né, interessado em aprender e você motivado a integrá-lo na sua perspectiva. O médico, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico, ele tem que ser apaixonado pelo que ele está fazendo. Ele tem que estar envolvido, ele está cuidando do ser humano. E nós hoje vivemos, lamentavelmente, uma banalização absurda que nos leva a muitos casos de negligências, a muitos casos de imperícia. Por quê? O profissional está desumanizado. E um profissional desumanizado, ele não pode oferecer um serviço apaixonado, com compaixão. Nós temos que ter compaixão pelo outro. O médico tem que sofrer, eu sempre falei isso. Eu tenho um livro, o segundo livro que eu lancei uns anos atrás, chama-se Sala de Espera, Crônicas do Médico. E cada vez que eu retomo uma leitura rápida daquele livro, eu me emociono. Porque você tem que se emocionar com o ser humano. Você tem que ter compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, é ter empatia. E você não tem que ter essa ideia de que o médico tem que ser frio. Não, ele tem que sofrer com o seu doente. E ele tem que ter suporte psicoterapêutico para isso. E ele tem que ser forte, sabendo que o sofrimento dele, associado à técnica dele, é que vai ajudar não só a curar,
mas muitas das vezes só confortar, como dizia Hipócrates. Se você consegue fazer isso terceirizando o serviço, você consegue fazer isso pagando salários para a enfermagem, para o técnico, para a senhora da limpeza, para o médico, que tem que fazer 24 horas, 12 horas, já emenda em 12 horas, já emenda em 12 horas, já emenda em 12 horas. Ele está fadado a errar. E se a população não souber usar o serviço, que é outro aspecto que nós temos que lembrar. Não basta você abrir um serviço, você tem um indicador, ali compra-se lápis, aqui compra-se caneta, ali compra-se pasta. Se você for comprar pasta no balcão de que vende caneta, vai dar tudo errado. Então você não pode procurar a UPA como primeiro atendimento, é a unidade básica de saúde. Por isso que o SUS, regulamentado em 1990, ele prevê toda a organização, a funcionalidade do serviço. Você não tem que inventar nada, já está tudo escrito. É só você pegar uma pessoa, lê aqui, meu amigo, veja o que está escrito aqui. Então faça isso. Agora, valorize o servidor. Discuta com o servidor. Se você não pode oferecer um salário, né, de Dinamarca para o servidor, abra as contas do município e mostre que você atingiu o teto. Chame os sindicatos para conversar. Agora, se você não quer abrir suas contas, e como é que se você não quer abrir as contas e você também, por outro lado, você não atingiu o teto do pagamento do salarial, você sabe que tem um teto que é permitido por lei que você pode dedicar ao servidor público. E aí você, aquele que é servidor, você pega e suspende a contribuição patronal para o Instituto de Previdência desse servidor. Como é que ele vai trabalhar? Ele sofre duas vezes, porque ele tem que trabalhar demais. Eu estou com um grande amigo, que eu vi nascer. A família, os pais são grandes amigos meus. Ele é médico, fez uma preparação maravilhosa na Universidade Federal do Paraná, tem 32 anos, está entubado na Santa Casa com Covid. E nós estamos fazendo correntes de oração e grupos espíritas, grupos evangélicos, grupos católicos, aqueles que são agnósticos, jogam a sua energia. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar. Essa nossa compaixão é que ajuda na recuperação do doente. Então essas OS, elas têm que ser imediatamente auditadas. Porque eu não posso, se eu posso contratar você, hipoteticamente, a R$1.000, por que eu vou pagar para você R$1.200 para fazer a mesma coisa, que qualidade aquém daquela que teria sido feito por um servidor integrado dentro do trabalho? Candidato, então, há interesses que nós temos que auditar esse tipo de opção. Então, nós temos 1 minuto e eu gostaria exatamente que o senhor concluísse o raciocínio. Então, no seu mandato, se o senhor for eleito, né, vai continuar esse modelo ou o senhor vai adotar um outro modelo? Mas é 1 minuto para essa resposta. Existe um contrato, nós temos que respeitar um contrato comercial. Né? Ninguém é maluco de chegar aqui e falar assim, não, vou fechar isso tudo, isso seria irresponsável. Nós vamos contratar uma empresa de auditoria independente, vamos questionar esses contratos e, não sendo possível suspendê-los, ao fim nós vamos retomar o serviço como ele deveria ser. E como é que deve ser o serviço? Contratado diretamente, servidor público, concurso público, com estabilidade, com carreira, com ascensão, com plano de cargo e salário. Tá certo. Olha, o intervalo aqui na Santa Cília é rapidinho, você já sabe. Fique conosco. Bless Logística Internacional. Especializada em transportes internacionais, importação e exportação marítima, aérea, terrestre e carga projeto. A melhor solução para a entrega das suas cargas no menor tempo possível e um transporte eficaz com transparência nas informações. Agilidade, precisão e segurança em todos os âmbitos dos nossos serviços.
tudo para deixar você satisfeito. Bless Logística Internacional. Eficiência que gera eficácia. Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar, nem você. Vejo o campus como uma instituição muito rica, porque além dela promover a nossa capacitação profissional, ela também ajuda muito no nosso interpessoal. O campus me deu uma motivação de vida. Ficava mais na rua. Aí agora com o campus eu chego, tinha aquele tempo vago. Diversos casos, jovens que vivem em comunidades periféricas que aqui encontram uma oportunidade, conseguem crescer, realmente rico em transformações, e ele consegue edificar bastante os jovens. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020 e o convidado de hoje é o candidato à Prefeitura do município de Santos, Márcio Aurélio. Candidato, o senhor recentemente fez uma colocação na imprensa, de que em 1969, quando o Pelé fez o milésimo gol, ele teria dito sobre a importância de se olhar para as criancinhas do Brasil. Nós sabemos que o nosso município tem problemas sociais graves, nós temos um IDH altíssimo, mas ao mesmo tempo contrastes muito sérios, como por exemplo a Vila dos Criadores no final da Lemoa, o dique da Vila Ajuda, que é a maior favela de palafitas do mundo, e especialmente a região do entorno do mercado municipal. Eu pergunto ao senhor de maneira muito objetiva, se o senhor pudesse canalizar o dinheiro de um termo de responsabilidade de medidas compensatórias, como por exemplo a instalação do incinerador de Santos, o atual mandato canalizou, se não todo, pelo menos uma parte desse dinheiro, para a reforma do emissário submarino. Seria essa a sua prioridade ou o senhor destinaria essa quantia para a área social? Eu quero falar para você que eu lembro desse dia com muita paixão também, porque eu estava lá no Maracanã. Eu tinha 11 anos, eu morava no Rio de Janeiro, e meu pai, que se chama Getúlio, e fui batizado por Getúlio Vargas, não é à toa que eu estou no PDT, nos levou a mim e meu irmão, e nós estávamos lá. E o Aguinaldo, goleiro, que estava com o Pelé nas costas, e depois o Aguinaldo vim conhecer, meu amigo até hoje. E ele falou isso: cuidem das nossas criancinhas estão muito mal cuidadas. Nós temos um grande inimigo, um grande adversário, uma grande tarefa nessa cidade, que é combater a desigualdade. Você disse, todo mundo sabe, nós temos o maior PIB per capita de R$51 mil para cada pessoa nessa cidade. Nós temos um DH, para o pessoal entender, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, dos mais altos. Estamos próximos a 50, 60 quilômetros da capital mais rica da América Latina. Nós temos um padrão de vida do túnel para a praia comparável à Noruega, Dinamarca, Alemanha. Não nos falta, nós vivemos muito bem. Não é à toa que os jogadores do Santos, quando aposentam, todos ficam por aqui. Você já reparou isso, não? Todos ficam por aqui, até bobo, que não quer morar numa cidade dessa. Agora, para o lado de lá, nós temos uma situação muito difícil. E o pior, nós temos um índice fornecido pelo IDEB, pelo MEC, Ministério da Educação, chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Do 1º ao 4º ano, o piso exigido pelo MEC é 6. Nós somos 6. E do 5º ao 9º, nós somos 5. Como é que você inaugura uma escola como aquela ali no Jabaquara, que diz que tem até reconhecimento facial, E a gente tem uma qualidade no ensino médio, nem se fala, a criança não sabe se fazer um óculos copo. A qualidade é péssima. Nós estamos construindo o quê? O que nós estamos construindo? Aí, por outro lado, qual a referência que é uma cidade que tenha
esse índice de desenvolvimento da educação básica melhor? Cheguei em Sobral, uma cidade do semiárido do Ceará, com 200 mil habitantes, tem 9,12. É o maior IDEB do Brasil. Aí eu falei assim, não, eles devem ter alguma fórmula mágica para chegar a esses índices. Eu vou ligar para o secretário. Liguei para o secretário, como todas as segundas-feiras no nosso canal Raiz Trabalhista, nós fazemos o programa da educação dos nossos professores do partido. E eu convidei para um debate. Eu falei assim, pô, vou pegar ele no pulo, ele vai me dar esse pulo do gato aí, né? Essa dica. Sabe qual é a dica? Trazer os pais para dentro da escola, integrar a comunidade acadêmica, a comunidade local, a vizinhança, fazer com que o aluno se apaixone pela escola, voltar, retomar, resgatar a paixão do professor, gratificar o professor, introduzir novas tecnologias que hoje são baratas, acabar com esse cuspe-giz só e decoreba e ditado, utilizar os instrumentos tecnológicos para isso, investir na educação de verdade. Em 10 anos eles foram para 9. Eu acho muito interessante que os alunos, eles muitas vezes abandonam a escola porque tem que trabalhar, especialmente no ensino médio. E aí você sabe que tem o lado ruim, né? Que chama, né? Que é o menino tá ali, não trabalha, não estuda, arruma um emprego eventual. E aí o lado ruim sempre pega esses jovens. E eu fiquei imaginando, caramba, se Deus me desse essa oportunidade, eu ia montar uma universidade pública municipal. Vamos criar uma universidade pública municipal. Mas como? Uma universidade pública municipal virtual. Nós vamos chamar esses alunos que tiveram a qualificação de 5 no Enem, vamos chamar as universidades brasileiras credenciadas pelo MEC. Eu estou aqui numa grande universidade, Unisanta, que oferece ensino EAD. Vamos dar um notebook para esse jovem, uma bolsa de R$500 e ele vai fazer o seu curso. Lógico, um trabalho desse tutorado por uma equipe de servidores da educação. Esse é a ideia para você combater a desigualdade. É lógico que você precisa construir casa, mas não é construir casa como se constrói em prédios, um apartamentinho de 30 metros quadrados e depois diz que sorteia, mas a metade fica para os indicados, que todo mundo sabe. Você tem que envolver a comunidade. Eu duvido se algum de nós aqui sabe colocar 3 tijolos em cima do outro. No quarto ele vai cair, porque isso é um saber próprio. Você vai lá no DIC da Vila Gilda, eu tenho certeza que lá tem pedreiro, tem servente, tem costureira, e você resgatar a mão de obra e mutirão dessas pessoas e construir as casas pela iniciativa pública, privada, junto com o mutirão, e ele já se envolve no lugar que ele já está envolvido. Os amigos moram ali, os filhos moram atrás, o primo mora do lado, e ele vai continuar ali, ele vai trabalhar sabendo que aquilo ali é seu. E nós temos dinheiro, o orçamento do ano que vem é 3.300 milhões. A questão é colocar o que é periférico e invisível na Praça Mauá. Nós temos que administrar para as pessoas, com paixão pelas pessoas. Eu não tenho paixão nenhum por viaduto, eu não tenho paixão nenhum por escorrega na praia, né? Por mais importante que eu acho que sejam essas ações. Mas não podemos nos vangloriar dizendo que... Hoje essa administração, essa semana, se vangloriou na imprensa, 98,2% de saneamento básico. Isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque você que mora na Vila Gilda, você que mora no Cortiço, você que mora pendurado no morro, você é invisível, você não está nessa estatística. Essa estatística é da cidade verticalizada. Nós somos a cidade mais verticalizada do Brasil, talvez da América Latina.
porque estamos todos aqui em prédios. Agora, o povo que está lá na favela não existe, não entra na estatística da Sabesp. É isso que eu ia falar, essa estatística é das áreas regulares, né? Não das irregulares. Sim. Mas, Marcos, fique à vontade, amigo. Doutor Márcio, o senhor citou agora que o orçamento de Santos são 3 bilhões e 300 milhões de reais para o 2021. Mas ainda assim como outras cidades, o cobertor é curto. Cada vez mais a demanda por serviços públicos aumenta em todos os municípios brasileiros. Então eu queria saber do senhor o seguinte, aonde o senhor acha que é possível cortar e onde é possível ir atrás para aumentar a arrecadação sem que isso signifique aumentar tributos do contribuinte? Nós não podemos aumentar tributos porque aqui no Brasil nós temos uma deturpação muito grande, porque quem paga mais imposto é o pobre, porque o nosso tributo é baseado no imposto sobre consumo. Não é sobre a renda, não é sobre dividendos e muito menos sobre a herança. Nós somos um dos poucos países, talvez o segundo, só existem 2 países, o Brasil e a Estônia, que não cobram imposto sobre lucros e dividendos de grandes empresas. Ela cobra sobre pessoa física, mas a maior origem de imposto nosso, de tributo, vem do consumo. Se você compra seu paletó a R$100, você vai pagar 10, vamos dizer, 30% de imposto. Se você ganhar 10 mil, R$30, tudo bem. E se você ganhar 1.000? R$30 é muito. Então, proporcionalmente, quem paga imposto é o pobre. Então, você não pode pensar nessa questão. Eu acho que você tem que ter a questão aí tem que demandar um estudo tributário, econômico em relação à cobrança do ISS, especialmente das empresas do porto, que elas cobram, nós podemos cobrar até 5%, e essas empresas pagam 3%. Mas se você alarga a base dessas empresas e aumenta a quantidade de empresas, você ganha também na demanda. Mas veja você, uma cidade com essa desigualdade que o Marcelo acaba de falar, que nos dói no coração, você tem autarquias aqui que estão devendo mais de R$1 bilhão. Você tem a Coab, nunca vi disso. A Coab é que constrói. O Estado não tem que construir nada. Ele tem que fazer o planejamento e a planificação urbana. Ele tem que ser um indutor e atrair as empresas locais, porque o dinheiro vai ficar aqui. Então, se você trabalhar com austeridade econômica, resolver esses gargalos de Prodesan, de Coab, de CET. CET tem mais da metade dos funcionários, não são sequer agentes, são administrativos. Já viu uma empresa que tem mais administrativo? Você é uma empresa para vender lápis, você tem mais contador do que lápis, né? Então você tem que ter uma coragem para sentar e olhar e veja onde está indo pelo gargalo esse dinheiro e colocá-lo no lugar certo, que é no povo, na nossa gente. Como eu disse, nós temos que tirar o cafezinho de dentro do paço, que esse cafezinho de gabinete de dentro do paço é um problema. Nós temos que tomar cafezinho na praça, porque o que é público tem que ser publicizado para o público. Nós temos 1 minuto e meio para o programa acabar, passa muito rápido. Então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e ao mesmo tempo já gostaria de convidá-lo a participar dos debates que a Santa Cília vai estar organizando aqui mais próximo da eleição. Gostaria de saber, se o senhor for convidado, o senhor vai estar no debate? Vou estar em todos os lugares possíveis que eu possa falar e que eu possa transmitir as ideias do meu partido e as minhas ideias. Eu agradeço ao Marcos, eu agradeço ao Marcelo, né, pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou um homem simples, estou fazendo 62 anos, tenho 36 anos de formado, sou casado com a doutora Alcione Marinho de Moura, que é médica cirurgiã urologista, tenho 3 filhos, mas sou um cara muito crítico. Eu sou muito crítico, eu acho que a gente tem que tirar o traseiro do sofá e parar de ficar reclamando no Facebook, e parar de ver telejornal e dizer, tá vendo, política é vagabundo. Porque se a gente criminalizar a política, a gente dá chance para aqueles que não prestam. Como Martin Luther King diz, eu tenho medo do silêncio dos bons. Eu não tenho medo do grito dos maus. E eu acho que nós somos bons, temos que começar a falar e a participar da vida política da nossa cidade, do nosso país,
e eu estou me colocando à disposição como pré-candidato, sem nenhuma vaidade pessoal. Eu estou fazendo qualquer cidadão e todos os cidadãos deveriam fazer. E nós vamos chegar um dia para construir uma cidade feliz, fraterna, com bem viver e com todo mundo irmanado dentro de um projeto que é viver numa sociedade saudável. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Olha, você ficou com Rumos e Desafios Eleições 2020, Márcio Aurélio, pré-candidato, né, à Prefeitura do município de Santos. Continue com a Santa Cília TV. Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio, Laboratório Célula Mater, Box Progresso, Bless Logística Internacional, eficiência que gera eficácia. Litoral Plaza. E Campes Santos, orgulho de ser aprendiz.